Eu sou Roberto Rizzuti e este é o Evangelho em Ação. Evangelho em ação. Hoje, uma reflexão objetiva e prática do Evangelho com Júlia Moretti e Lorenzo Ritti. Júlia, Lorenzo, é com vocês. Olá, bem-vindos a mais uma exploração nossa. Hoje a gente mergulha numa passagem, pequena, mas com muita coisa para conversar, lá do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 5. Oi, é verdade. Uma cena que parece simples, né? Mas que abre um debate bem interessante. Exato. Imagina só, é sábado, dia sagrado de descanso para os judeus. Jesus e os discípulos estão andando, talvez voltando da sinagoga, sabe? E passam por uns campos de trigo já na época da colheita. E aí acontece o estopim, né? Os discípulos, e o texto frisa isso, eles estão com fome. Um detalhe importante. Sim. Aí eles começam a pegar umas espigas de trigo e fazer uma coisa bem prática. Arrancam e esfregam nas mãos para soltar o grão. Para debulhar, né? Isso, para debulhar. E comem, tipo um lanche ali na hora, no caminho. Uma coisa bem humana, né? Estavam com fome. Só que essa ação que parece inofensiva não passa batida. Tinha os fariseus ali, observando. Sempre atentos, né? Pois é. E eles vão direto confrontar Jesus. A pergunta é na lata, quase uma acusação. Por que vocês estão fazendo o que a lei não permite no sábado? Pronto, a tensão está no ar. E que tensão, hein? Então, o que a gente quer fazer aqui hoje é investigar isso mais a fundo. Qual era a bronca exata dos fariseus? Como é que Jesus responde? E, mais importante, o que está por trás desse conflito sobre a lei do sábado? Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Primeiro, focando nos discípulos. O texto diz que eles estavam com fome. Não era bagunça, não era roubo. A própria lei judaica permitia pegar um pouco para comer ao passar num campo. Sim, Deuteronômio previa isso. A questão não era pegar o trigo em si. Exato, o problema não era o que, mas como e quando. Eles arrancam, debulham na mão e comem. Um processo manual simples. Simples pra gente, talvez. Mas para entender a reação dos fariseus, a gente precisa entrar um pouco na cabeça deles, né? Certo. Os fariseus eram conhecidos por essa dedicação, essa meticulosidade em seguir a lei mosaica. E isso incluía as regras do sábado, que eram bem complexas. Para eles, a objeção não era a fome, nem o ato de comer. Era a atividade em si. Exatamente, a atividade no sábado. Arrancar espigas, isso era visto como colher. Esfregar nas mãos era debulhar, tipo um processamento. E essas ações eram interpretadas como trabalho. Trabalho. Mesmo assim, tão pequeno, só para comer na hora? Sim. Veja bem, a lei lá em Êxodo proíbe o trabalho no sábado, mas não dá uma lista exaustiva de tudo, né? Entendi. Então, com o tempo, as tradições orais, as interpretações dos rabinos foram definindo o que era trabalho. E muitas dessas definições vinham da agricultura. Colher, debulhar, peneirar, moer. Ah, faz sentido a conexão. Então, a visão farisaica aqui parece ser bem legalista, né? Focada na letra da lei, nas interpretações tradicionais, talvez até mais do que no propósito original ou na circunstância. Para eles, essa pequena colheita manual quebrava a santidade do descanso. Era uma questão de princípio, de manter o sábado como um dia totalmente diferente. Entendi. Então não era implicância com a fome dos discípulos, mas uma defesa rígida da regra do sábado como eles entendiam. Exato. Uma defesa do sistema interpretativo deles. E a resposta de Jesus, ela é muito boa. Porque ele não fica discutindo se aquilo era tecnicamente trabalho ou não, né? Ele muda o nível da conversa. Totalmente. Ele não entra na minúcia da regra. Ele responde com uma pergunta que vai direto na autoridade que os fariseus respeitavam. A própria Escritura. Ele diz: vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e os companheiros dele estavam com fome? Boa. Ele joga de volta para eles, usando a própria Bíblia deles. Sim, ele os força a lembrar de uma história conhecida, respeitada, um herói nacional praticamente. E que história é essa mesmo? Jesus até relembra ali, né? Davi, figura central, futuro rei, ungido por Deus.
No momento de aperto total, fugindo do rei Saul. Uma situação de vida ou a morte, praticamente. Isso. Ele chega num lugar sagrado, a casa de Deus, que devia ser o tabernáculo lá em Nob, e pede comida para o sacerdote, Aimeleque. E o ponto crucial é o que ele recebeu. O sacerdote diz que só tinham os tais pães da proposição. Aqueles pães que ficavam expostos diante de Deus. Esses mesmos, 12 pães trocados toda semana, e a lei, lá em Levítico, dizia claramente, esses pães eram sagrados, só os sacerdotes podiam comer, mas ninguém. Tá, uma regra bem específica do ritual do templo, então. Bem específica, comer aqueles pães para quem não era sacerdote seria violar essa regra sagrada. Mas o Davi, com fome, ele e os homens dele, Pediu, comeu e ainda deu para os companheiros. Tecnicamente, uma infração dupla da regra. quebrou a regra. Quebrou. E aqui está a sacada do argumento de Jesus. Primeiro, ele usa Davi, uma figura incontestável para eles. Ninguém ia falar mal do rei Davi. Exato. Segundo, ele mostra um precedente das Escrituras, está lá em 1 Samuel 21, onde uma necessidade humana básica, urgente, fome, risco de vida, levou à quebra de uma regra ritual, uma lei sobre algo sagrado. E o terceiro ponto? O terceiro, talvez o mais forte. O relato lá em Samuel não condena Davi por isso. Parece que a Bíblia aceita que naquela situação extrema, a necessidade falou mais alto que o ritual. Uau! Então, Jesus está dizendo, olha, se vocês admiram Davi, que fez algo bem mais sério comer pão consagrado, por causa da fome e a Escritura não o condena, como é que vocês vão condenar meus discípulos por algo tão simples como matar a fome no sábado pegando os grãos? É essa a lógica? Basicamente, sim. É essa a linha de raciocínio. Ele está usando a Escritura para interpretar a própria Escritura, sugerindo que existe uma hierarquia de valores dentro da lei, entende? Uma hierarquia? Como assim? Que a necessidade humana fundamental, tipo a fome, que afeta o bem-estar, a vida, pode, em certas situações, ter prioridade sobre a obediência estrita ao mandamento ritual, mesmo super importante como o sábado ou as regras dos pães sagrados. Ele não está anulando a regra, então. Não, de forma alguma. Ele não diz o sábado não vale mais ou a regra do pão era boba. Ele está dizendo que essas regras existem para servir a um propósito maior, ligado à vida, à misericórdia, e não ao contrário, a vida servindo a regra de forma cega. É um argumento muito forte porque usa a própria base dos oponentes dele, a Escritura. Exatamente. É uma recontextualização poderosa. Ele reafirma a importância do sábado, mas coloca em perspectiva, usando a história sagrada deles. Impressionante. E depois dessa defesa toda baseada em Davi, ele não para. Ele ainda dá o checkmate, digamos assim. Uma afirmação que muda tudo. Aqui é onde fica realmente interessante. Assim, Ele conclui dizendo, e acrescentou, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. essa frase, nossa, é o clímax do argumento. É uma declaração de autoridade que vai muito além de só interpretar a lei, né? Muito além. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que significa isso exatamente? Bom, primeiro esse título, Filho do Homem. Jesus usava muito para falar de si mesmo. É um título complexo. Ele aparece no Antigo Testamento, especialmente lá em Daniel, capítulo 7. Por ele recebe o domínio, a glória. E isso, um reino eterno, vindo de Deus. Então, embora também pudesse indicar humanidade e sofrimento, o título carregava essa conotação forte de autoridade divina, messiânica. Então, quando Jesus se declara Senhor do sábado, usando esse título tão carregado, o que ele está reivindicando? Ele está reivindicando, autoridade soberana sobre o próprio sábado, não só o direito de dizer qual é a interpretação correta da lei do sábado, mas a autoridade de governar o sábado, de definir o propósito dele, a aplicação dele. Ele está se colocando acima da tradição? Sábado. Então, sábado tem que servir aos propósitos dele, e não o contrário. Isso é radical. Coloca a pessoa de Jesus no centro de tudo, até da lei. Sem dúvida. Sugere que o sábado, e talvez toda a lei, encontra o verdadeiro sentido nele. A ideia que a gente vê em outras passagens também, tipo Marcos 2, 27. O sábado foi feito por causa do homem,
e não o homem por causa do sábado. Ah, sim, essa é famosa. É que a lei divina foi dada para o bem da humanidade, para o descanso, para o relacionamento com Deus, para a vida, não para ser um fardo, um monte de regra que ignora a necessidade real das pessoas. E Jesus, como Senhor do sábado, tem autoridade para garantir que o sábado cumpra essa função boa de dar vida. Ele não está abolindo o sábado, então? Não, ele está restaurando o propósito original do sábado. Um propósito que, na visão dele, estava sendo obscurecido por um foco exagerado na letra da lei, sem compaixão. Fica muito claro o contraste, né? De um lado, os fariseus, com essa busca de santidade pela obediência rigorosa às regras, talvez com um zelo sincero mesmo. Sim, é importante não demonizar. Muitos eram devotos sinceros. Certo. E do outro lado, Jesus, que também valoriza a lei, óbvio, mas a interpreta pela lente da necessidade humana, da compaixão e, no fim das contas, da autoridade dele como filho do homem. Perfeito. É o choque entre uma religiosidade muito focada no ritual externo, na conformidade legalista, e uma fé centrada no relacionamento, na misericórdia, no espírito por trás da lei. Jesus sempre desafia interpretações que, em nome da tradição ou da pureza, acabam esquecendo o principal, o amor a Deus e ao próximo. E aqui, a fome dos discípulos e a autoridade do Filho do Homem mostram que a lei do sábado deve servir à vida, não o contrário. Tá, então o que tudo isso significa? Tentando amarrar os pontos que a gente explorou dessa passagem curtinha de Lucas. Vamos lá. A gente viu a ação dos discípulos, pegar trigo no sábado porque estavam com fome. Viu a objeção dos fariseus, e isso é trabalho proibido. Analisou a resposta de Jesus, o exemplo de Davi, mostrando que a necessidade humana pode se sobrepor à regra ritual. E, por fim, a declaração bombástica: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Isso. Acho que a ideia central que fica é esse desafio poderoso a qualquer visão de fé que se prenda só no ritual pelo ritual ou na lei pela lei, sabe? Sim. A passagem aponta para a primazia da compaixão, da misericórdia, de responder à necessidade humana como algo essencial da obediência verdadeira e, fundamentalmente, estabelece a autoridade de Jesus. Não só como um mestre que explica a lei, mas como o Senhor da lei, aquele que revela o sentido mais profundo dela. Um sentido ligado ao bem-estar, ao amor. Exatamente, um propósito que, para Jesus, está ligado ao bem do ser humano e ao relacionamento com Deus. Não é jogar a lei fora, mas vivê-la a partir do coração dela, que é o amor. Isso. Isso leva a gente para um pensamento final, talvez uma provocação para continuar pensando, né? Sempre bom. Jesus usou uma história da Escritura, a de Davi, para reinterpretar uma regra da Escritura, a do sábado. E fez isso olhando para a necessidade humana ali presente e para a autoridade que ele declarou ter. Pensando nisso, como que essa dinâmica pode ajudar a gente a entender o jeito que comunidades de fé, hoje e ao longo do tempo, lidam com seus textos sagrados, suas tradições, diante de contextos novos, de dilemas éticos, de necessidades que talvez não tivessem sido previstas lá atrás? Boa pergunta. Que tensões sempre surgem, né, entre ser fiel à letra de um texto, de uma tradição, e buscar o espírito por trás dela. Especialmente quando esse espírito parece pedir compaixão, justiça ou até uma adaptação. Como que se equilibra preservar a herança sagrada e, ao mesmo tempo, responder às urgências do agora? É a grande questão, né? Entre a continuidade e a relevância. Fica aí a reflexão para todo mundo. Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Evangelho